Boa noite a todos que me escutam. Mais uma formação política na Juventude Trabalhista. Nesta segunda-feira a gente recebe o professor, primeira vez que eu trago um professor meu aí para a Juventude Trabalhista, querido Luiz Eduardo Mota, professor que na época me deu aula de ciência política e é um auspicioso profissional da área de teoria do Estado, doutor na área de ciência política, autosseriano, afiliado ao Partido Comunista do Brasil, auspicioso militante da causa do nacionalismo popular, no caso dos nacionalismos e profundamente ligados com o marxismo. E para o caso de hoje, teremos uma formação com ele sobre a sociologia de Guerreiro Ramos. O professor Luiz Eduardo Mota é professor na UFRJ, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, e fez algumas recomendações de leitura para hoje, que foram repassadas no nosso grupo principal. São os artigos 3 perspectivas sobre a Revolução Brasileira, Nelson Werneck Sodré, Guerreiro Ramos, e não está completando o resto, e A Política do Guerreiro, Nacionalismo... O outro é o Muniz Bandeira, o terceiro nome. Muniz Bandeira, isso. A Política do Guerreiro, Nacionalismo, Revolução e Socialismo no Debate Brasileiro dos anos 60. Então, com a palavra, com a honra, passaremos aí para o professor Luiz Eduardo Mota fazer a sua exposição sobre Guerreiro Ramos, um dos patronos recentemente eleitos da Juventude Trabalhista. Professor, com prazer. O prazer é meu, Leandro. Obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aí com os camaradas trabalhistas de corte de esquerda, é importante dizer isso, recuperando a importante legenda que teve na nossa história no campo progressista, o Partido Trabalhista Brasileiro, que, a partir de 1980, se não me engano, começou a ser maculada, essa legenda, pela direção da Ivete Vargas e depois pelo Roberto Jefferson. Felizmente está sendo recuperada essa legenda, E acho que aposto no futuro de vocês aí, ter um crescimento ao longo do tempo. Eu acho que, para além da figura referencial, das figuras, melhor dizendo, de Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel Brizola, este último, cheguei a ter contato com ele, a vê-lo algumas vezes na sede do PDT. Para quem não sabe, a minha trajetória política, aos 16 anos, começou ainda na clandestinidade. O partido, não que eu fosse clandestino, mas o Partido Comunista do Brasil era clandestino. E aí eu me afastei em dezembro de 81, exatamente para me ingressar ao PDT em 82, devido à campanha para governador de Leonel Brizola. E sempre tive simpatia pela essa questão nacional, popular, do terceiro mundo. Hoje a gente fala sul global, mas na época o termo era terceiro mundo. E como eu tinha muita empatia, inclusive pela revista Cadernos do Terceiro Mundo, que era editada pelo saudoso Neiva Moreira, foi deputado, inclusive cassado em 64, e pela sua companheira na época, que é nossa colega de departamento, Beatriz Bício. Então, me alimentava muito, teoricamente, politicamente, por esse veículo, entre outros, que havia uma grande pluralidade de revistas naquela época. Mas eu confesso a vocês que o Guerreiro Ramos ele não veio a mim nessa época. Guerreiro, podemos dizer que era um autor maldito, um autor cancelado, diria, sobretudo pela crítica que a intelectualidade da USP começou a desenvolver nos anos 60, 70. Uma das principais referências é o livro do Caio Navarro Toledo, Isebe, Fábrica de Ideologia. Por sinal, é importante até dizer, o Caio Navarro mudou com o tempo. O último livro dele, sobre Isebe, já é uma leitura muito positiva. Mas, naquele contexto, Marilena Chauí, Maria Silva de Carvalho Franco, Otávio Iane, Francisco Beaufort, Fernando Henrique Cardoso, Carlos Guilherme Mota, entre outros e outros, desferiram muitas críticas ao ISEB. O ISEB era a bête noire, a besta negra, para ser destruída. E a tríade principal das críticas era o Nelson Werneck Sodré,
Álvaro Vieira Pinto e Guerreiro Ramos. Né? Eu só vim conhecer Guerreiro Ramos, como falei para o Leandro antes, foi breve passagem na cadeira de Antropologia Política da professora Elina Peçanha, e, tipo, 2 anos depois, ali na PUC, numa pós que eu fiz brevemente, com o professor Luiz Alves Filho, que ele nos passou a redução sociológica. Ali me apaixonei pela obra do Guerreiro. Foi o meu primeiro contato, digamos, mais sistemático com o Guerreiro, foi ali, o intermédio do Aloysio Alves Filho. E eu me lembro que fui atrás da obra dele em sebos. À época a gente encontrava com muita facilidade, com preços muito modestos. E ali eu comecei a mergulhar na obra dele. Quem é Guerreiro Ramos? Né? Ele é baiano, radicado depois no Rio de Janeiro. A data de nascimento dele agora não estou me lembrando, mas acho que foi 1914. Tá? E ele se formou, acho que o início do estudo dele universitário foi lá na Bahia, mas a conclusão dele foi aqui no Rio de Janeiro. Foi ali, viu, Leandro? Nas Ciências Sociais, da UFRJ, na Universidade do Brasil, na época. E 1 ano depois, ele fez no Direito. Então, ele fez 2 cursos paralelos, ou 2 formações, né, que ele obteve a sua graduação. É importante dizer, ele nunca fez mestrado ou doutorado. Ele nunca fez. Mas no seu exílio nos Estados Unidos, ele orientou. Ele foi da pós-graduação lá na Califórnia. E ali ele fez, como eu dizia, sou um não doutor que orienta doutorandos e futuros doutores. Mas ele não precisava disso. A criatividade, o imaginário sociológico dele, pegando o termo do Wright Mills, era imenso. É uma coisa assim, absurda a capacidade intelectual que ele tinha. E de toda uma geração, que é importante dizer, da qual ele era um dos maiores destaques. Estão falando uma geração que tem o Florestan Fernandes, que vai ser seu grande rival. Mas daqui a pouco eu chego nisso. Mas ele veio trabalhar no Rio de Janeiro, foi a convite de uma pessoa. Olha, tudo isso ele está dito para a Lúcia Lippe Oliveira e para a Alzira Abreu, naquele livro dele, A Sociologia do Guerreiro, da Lúcia Lippe. No final tem uma entrevista enorme dele, né, do qual até a gente percebe muita mágoa dele no mundo acadêmico aqui no Brasil, sobretudo por causa dele, a marginalização que ele sofreu. Essa acho que talvez tenha sido a última entrevista dele, foi em 1982. Poucos meses depois ele faleceu. Tá? Então, ele veio ao Rio, ele vai ingressar nesse contexto, nos anos 30, no integralismo, que hoje, inclusive, eu estava falando para o Leandro, ele tem sido recuperado por vertentes do integralismo, como fazem com João Cândido, por exemplo, da Revolta da Chibata, que foi integralista. Mas daqui a pouco eles vão colocar o Roland Corbusier, Álvaro Vieira Pinto, entre outros, porque boa parte do ISEB, né, era integralista. Aliás, é importante dizer, isso foi um dos motivos que muitos uspianos faziam desferidas críticas a esses autores. Entretanto, é importante dizer, eles nunca citavam o Helder Câmara, que era não militante integralista como Guerreiro Ramos, ou como Roland Corbusier, ou como Hélio Jaguaribe ou Vieira Pinto. Era uma direção, era uma liderança ali no Nordeste do integralismo. Ao lado do Miguel Reale, era uma das principais lideranças que disputavam certo espaço com Plínio Salgado e com Gustavo Barroso. Tá? Mas isso é o passado. Guerreiro vai mudar. É importante frisar isso aqui, como todos esses autores mudaram, inclusive do Helder Câmara, que foi fundamental para a teologia da libertação aqui na América Latina. Então, continuando, então o Guerreiro, né, ele, nesse contexto, ele vai trabalhar aqui no Rio de Janeiro, no governo do Estado Novo, no Getúlio Vargas, e vai ingressar lá no DASP. DASP foi o primeiro órgão de recursos humanos, tá, do governo federal. Concurso público, tudo isso é criado na era Vargas. Né? Mesmo Vargas, ainda ditador castrista, vamos dizer assim, é uma ditadura muito calcada no seu personalismo, mas não podemos negar a modernização que ele começa a implementar nos governos dele.
E isso não vai parar no governo do Estado Novo, no qual, inclusive, Guerreiro vai participar juntamente com Oliveira Viana, entre outros intelectuais, Azevedo Amaral, sendo que ele era muito mais novo, tá? Isso era uma geração que precede. Então, Guerreiro, depois de 45, né, vai enveredar pelo viés acadêmico, vai ser incorporado pela Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas, ela se origina do DASP. O DASP acaba em 45. Muitos órgãos eram reconhecidos eram identificados pelo Estado Novo. Então, nesse Brasil democrático, da democratização de 45, 46, vai ter a Constituinte, o DASP vai se transformar, vai se recriar e vai se tornar a Fundação Getúlio Vargas. E ali vai ser criada a Escola Brasileira de Administração Pública, da qual o Guerreiro vai lecionar a cadeira de Sociologia. E vai ser uma das grandes referências ali da Fundação Getúlio Vargas naquele contexto. Logo depois, poucos anos depois, ele vai para o IBESP, que é o preâmbulo do ISEB. O ISEB é o Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Então, na criação, que é Café Filho, que, se não me engano, é quem dá a canetada da criação do ISEB, o IBESP já é o preâmbulo, já tinha participação de alguns intelectuais, salvo engano, era Jaguaribe, Roland Corbusier, era o grupo de Itatiaia, que se reuniam lá, cariocas e paulistas, né? E ali, isso vai ser o preâmbulo do Instituto Superior de Estudos Brasileiros. E ali, Guerreiro Ramos vai lecionar a cadeira de Sociologia. E ali, nesse contexto, que ele já está fazendo seus grandes escritos da área das ciências sociais. Cartilha de Aprendiz de Sociólogo, né? A Sociologia no Brasil, e, sobretudo, a grande obra dele, que é a Redução Sociológica. Essa é uma grande obra. É importante dizer, ele defende ali uma sociologia, digamos, que trate da questão brasileira sem ser importada. O que eu quero dizer com isso? Não é meramente uma sociologia brasileira. Você não nasce do nada. É como ele fala, a redução sociológica, você pega um minério e vai lapidá-lo, vai transformá-lo. Então, você tem uma base teórica europeia, grosso modo europeia, ele nunca negou essa influência de autores, por exemplo, da fenomenologia alemã, como Husserl e Heidegger, particularmente, lembrando que Heidegger, inclusive, foi um nazista, e também Sartre, no campo francês, mas, entre outros, Karl Jaspers, também da Alemanha, entre outros autores da fenomenologia. E ele vai, tipo assim, como se fazer uma redução, utilizar conceitos externos, mas adaptando para a realidade brasileira. Por isso que eu polemizo, viu, pessoal? Um pouco com essa galera intelectual do pós-colonial e do decolonial, quando querem moldar Guerreiro Ramos como um autor decolonial, ou seja, um conceito criado no final dos anos 90 pelo Aníbal Quijano, para pensar, inclusive, a América Latina, e hoje ele tem sido muito amplamente aplicado para o passado. Então, Mariátegui, daqui a pouco, acho que estão já rotulando como autor decolonial. Mao Zedong também como autor decolonial. Na verdade, Guerreiro, como Mariátegui, lembrando que Guerreiro não era um marxista, ele não era. Ele se dizia um pós-marxista. Ele tinha como Marx uma das suas grandes referências, mas não única. Weber, Karl Marx, entre outros autores, foram fundamentais na formação intelectual dele e como ponto de partida, né, para o entendimento da realidade brasileira. Entretanto, é necessário que se forje conceitos, categorias sociológicas à luz da realidade brasileira. Não podemos aplicar, segundo Guerreiro Ramos, transpor o funcionalismo do tal Parsons, por exemplo, para a nossa realidade, sem fazer muitas mediações. É necessário que se faça uma mediação desse conceito, oriundo da Alemanha, dos Estados Unidos, da França, seja onde for, tá? Para a nossa realidade. Há uma triagem dele. Há, digamos, então, uma reconceituação, dando um novo sentido, às vezes, para esses conceitos.
mas que se atenham a uma realidade específica, que é a formação social brasileira. Então, não podemos transpor modelos de pesquisa, tampouco conceitos, oriundos de formações sociais muito avançadas naquele contexto, economicamente falando, tá? E que já eram bem estruturadas em termos acadêmicos, para a nossa realidade, de forma mecânica. Como ele fala, temos que combater a sociologia enlatada para uma sociologia, digamos, autêntica. Tá? Então, não vamos chamar meramente uma sociologia nacionalista, uma sociologia brasileira, mas é uma sociologia aplicada à realidade nacional. Tá? E isso, ele mesmo fala, eu não sou fenomenólogo, mas ele também nunca negou a influência da fenomenologia, esse pensamento onde a questão da subjetividade é central, tá? Que se opõe a correntes, digamos, onde a objetividade predomina sobre a subjetividade, e no caso da fenomenologia, a subjetividade predomina, digamos assim, sobre essa objetividade, na forma da criação e da ação. Então, a sociologia também, ele faz uma provocação, uma diferença da sociologia em hábito e a sociologia em ato. Hábito é o come-livro. É o sujeito que lê toda a obra do Durkheim, Weber, Marx, mas não consegue aplicar nada. A sociologia em ato é você exatamente se fornecer desse instrumental conceitual e, à luz desses conceitos, você começar a analisar uma particularidade da sociedade brasileira, tá? Aspectos nossos, mas a partir desses conceitos, que são recriados, tá? Para o nosso solo nacional. Então, isso, a sociologia, para ele, ela tem uma grande força, diria, para quebrar a chamada consciência ingênua, termo que também vai ser muito usado pelo Álvaro Vieira Pinto, e que era usada por um sociólogo alemão, que inclusive aderiu também ao nazismo, Hans Freyer. Então, a sociologia ela desperta uma consciência crítica. A mobilização política vai despertar uma consciência crítica. A consciência ingênua, a gente pode defini-la como um senso comum. O Antônio Gramsci vai trabalhar bem isso, o senso comum, em oposição que seria a filosofia. A filosofia, o Gramsci é uma coisa muito ampla, que incluiria, inclusive, também até uma ciência bem sistematizada. Então, uma diferenciação dessa consciência crítica que pode ser obtida tanto na prática científica, na prática teórica, na prática de pesquisa, como também na prática política, dos movimentos políticos. Lembrando, esse Brasil do ISEB está saindo do segundo governo de Getúlio Vargas, um governo que despertou forte sentimento nacionalista e anti-imperialista, inclusive com a criação da Petrobras, CNPq, CAPES, tudo isso vai ser criado nesse contexto. É um Brasil que já está olhando o desenvolvimento nacional, porque do seu lado, ao seu sul, já tinha um país em franco desenvolvimento, que era a Argentina. A Argentina, naquele contexto, o operariado tinha uma qualidade de vida quase de operário europeu. Era o governo Perón. Então, e a Argentina avançou muito nesse contexto do governo Perón, do governo peronista, dele e da Eva Duarte, com Domingos Perón e Eva Duarte. Getúlio, que tinha uma boa relação com Perón, uma relação muito estreita, né, tentou vigorar um projeto nacional popular, digamos assim, nacional desenvolvimentista, seria mais preciso, tá, para vocês. E ali vocês sabem o que acontece em 54, quando há já uma tentativa de golpe para derrubá-lo. O ISEB surge a partir daí, logo depois, nesse momento de transição para Juscelino Kubitschek. E ali eles davam cursos, né, para muitos militares e estudantes. E ali você fazia depois, no final, uma monografia. Era, digamos, uma pós-graduação lato sensu. Na época, pessoal, não se usava esse termo, tá? Mas o ISEB é o pioneiro da pós-graduação lato sensu,
e da equipe, digamos, de assessores, de consultores políticos. Lembrando que, durante o governo Vargas, o Guerreiro Ramos vai participar da assessoria econômica, tá? Que ele era muito ligado ao Rômulo Almeida. E ali ele vai participar desse grupo de intelectuais que se aproximou do Getúlio Vargas. Não é à toa que ele vai dedicar o livro Mito e Verdade da Revolução Brasileira à figura do Getúlio Vargas. É uma figura que vai ficar muito presente na figura, na memória, digamos assim, política e intelectual do Guerreiro Ramos. Então, nesse contexto da segunda metade dos anos 50, ele vai publicar, então, a Redução Sociológica. Eu aconselho a vocês todos lerem esse livro. Esse livro, Mito e Verdade da Revolução Brasileira, que estão disponíveis. Tá? Então, como falei, a redução, eu não vou ficar muito preso a ela, porque não é o objeto nosso. Mas a questão anticolonial já está presente ali. A crítica ao imperialismo já está presente ali. Né? E essa tentativa de criar uma sociologia padrão, né, para um padrão, né, sociológico nacional, mais uma vez, não significa que ele fosse xenófobo ou que ele não quisesse nenhuma, digamos, influência ou absorvesse a contribuição externa, longe disso, longe disso. Mas ele era oposto ao Florestan Fernandes na época. Florestan e a USP vão criticar duramente Guerreiro Ramos, porque para eles o padrão da sociologia era universal, ou seja, internacional. Era o mesmo padrão que seria aqui, seria nos Estados Unidos, como seria no Japão, como seria na Alemanha, como seria na Argélia. Aí era complicado para o Guerreiro, para a perspectiva dele. Né? De certo modo, também Vieira Pinto vai falar de uma filosofia brasileira, mas isso é uma outra história. Mas vamos centrar no Guerreiro. Né? Importante também fazer um parênteses. Ele também foi do Teatro Experimental Negro com Abdias do Nascimento. Ele foi muito próximo a Abdias. Abdias, vocês sabem, foi militante do PDT. Foi eleito, inclusive, deputado federal pelo PDT, depois senador, suplente do, se não me engano, do Darcy Ribeiro. Então, é importante frisar que também teve essa passagem. Tá? Isso é tudo no início dos anos, virada dos anos 40 para 50. E aí toda essa participação que ele vai ter na Fundação Getúlio Vargas, que ele vai ter também no Teatro Experimental Negro. Tá? Mas voltando à segunda metade dos anos 50, é ali que realmente ele tem uma grande projeção, uma projeção nacional pelas suas posições. Ele também vai participar, inclusive, acho que é no jornal Última Hora, não sei qual o jornal, veículo, que ele vai escrever até uma coluna. Isso na virada dos anos 50 e 60. Porque é importante dizer agora também isso. Em dezembro de 58, ele rompe com o ISEB. É a famosa crise do ISEB. O Hélio Jaguaribe publica um livro no qual defende o capital associado internacional para o desenvolvimento nacional. Capital público, capital privado e o capital estrangeiro. E isso vai gerar uma verdadeira crise no ISEB, uma briga que não vão concordar com a tese do capital externo. O que é interessante, porque o governo JK vai trazer o capital externo, né? E era, digamos, um dos patronos, uma das referências do ISEB. Embora é importante dizer, o ISEB tinha autonomia absoluta do governo Juscelino, como o Juscelino seguia a sua própria cabeça e seus assessores. Eu falo isso porque nossos camaradas lá da USP diziam que a 64, isso quem fala o Carlos Guilherme Mota, no livro Ideologia da Cultura Brasileira, responsabilizando esses intelectuais do ISEB pelo fracasso da esquerda em 64. Um absurdo, um grande absurdo. Como Nelson Werneck, Guerreiro Ramos e Vieira Pinto, particularmente esses três, tivessem um poder de influência tanto no JK como no João Goulart. Uma besteira. Está dando muito poder a eles, um poder que eles... Na verdade, quem chegou ao poder foi a USP. Tem Fernando Henrique Cardoso como presidente e muitos de seus assessores eram acadêmicos lá da USP, no governo dele, primeiro e segundo governo dele. O ISEB sempre ficou marginalizado dentro desses governos, ainda que tivesse muita empolgação com o governo Jango, que daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. Mas, em dezembro de 58, com essa crise do Hélio Jaguaribe, ele vai ser crítico
também, ele acaba resolvendo sair do ISEB. E isso ele vai se tornar um adversário, não vou dizer nem adversário, inimigo. Eles vão trocar farpas ao longo da primeira metade da década de 60. São dois grandes alvos críticos no campo progressista pelo Guerreiro Ramos nessa época. De um lado, o ISEB, na figura do Álvaro Vieira Pinto. Muita gente sai do ISEB nesse contexto, fica Vieira Pinto, Nelson Werneck Sodré, e trazem muitos intelectuais jovens. João Rufino dos Santos, falecido, professor da Escola de Comunicação da FRJ, Pedro Celso Shoa Cavalcante Neto, trabalhou depois no exílio nos Estados Unidos, e pai daquele jornalista Marcos Uchoa, o Rubens César Fernandes, que foi do Museu Nacional, do ISER e depois do Movimento Viva Rio, tá? Isso já aposentado, e o Carlos Estevam Martins e o Vanderlei Guilherme dos Santos, sendo que o Carlos Estevam vai trabalhar em São Paulo, vai para a USP, e o Vanderlei Guilherme vai ser um dos fundadores do IUPERJ, do antigo IUPERJ, Instituto Universitário Pesquisas do Rio de Janeiro. Tá? Então, esse contexto já é muito interessante, porque é a fase que o Guerreiro Ramos, né, vai tratar da questão nacional, da soberania nacional, do discurso anti-imperialista e da questão colonial. Tá? Inclusive, ele tinha aquela máxima, né, que ele usava, inclusive, nos seus textos. Tudo é colonial na colônia. Então, por isso que é necessário criar também um pensamento autóctone, não enlatado, não meramente reprodutivo. Tá? Então, é por isso que também, mais uma vez, eu diferencio ele do pós-colonialismo e do decolonial. E seria muito mais classificado como um autor anticolonial, ainda que buscasse uma perspectiva própria, teórica, para dar conta da realidade brasileira. Então, nesse contexto, na primeira metade dos anos 60, está em voga, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, essa força que vai ter esse nacionalismo popular revolucionário terceiro mundista. O termo é enorme, né? Mas é a forma que é melhor para defini-lo. Saindo do Brasil, vamos pensar. Tivemos, em 49, a Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa vai ser um marco de um país semicolonial. Primeira Revolução Nacional Popular de caráter socialista. Segue 10 anos depois, você tem Cuba. Fidel Castro, numa revolução de libertação nacional, que depois vai aderir ao socialismo. E nesse contexto dos anos 50, duas revoluções de libertação nacional já estavam correndo solto, que vão se concretizar nos anos 60 e a outra nos anos 70. Uma é a Revolução Argelina e a outra vai ser a Revolução Vietnamita, que vai enfrentar a potência norte-americana, os Estados Unidos. Tá? Então, está em voga na América Latina, na África, na Ásia, movimentos de libertação nacional, que, inclusive, vão contaminar também, vão influenciar movimentos de libertação nacional em países avançados. Os Panteras Negras, por exemplo, dos Estados Unidos. A Frente de Libertação do Quebec, lá do Canadá. O Exército Republicano Irlandês, o IRA, tá? Que foi criado no início do século XX, mas a pegada do IRA nos anos 60 para 70 já é mesclar com esse marxismo, que exatamente dá o tom dessas revoluções de libertação nacional, sem falar também na criação da OLP, Organização da Libertação da Palestina. Então, é um contexto dos anos 60 e vai chegar aos anos 70, isso, e ainda alguns estertores dos anos 80, todos esses movimentos de libertação nacional. E digamos que o Guerreiro Ramos, enquanto intelectual, foi a grande expressão desse contexto político, ideológico, aqui no Brasil. Podemos dizer também que Álvaro Vieira Pinto, o pessoal do ISEB, também estava. E, óbvio, algumas organizações revolucionárias vão aderir à perspectiva da libertação nacional, tipo a ALN, do Marighella, o próprio PCdoB, que na época estava muito associado com a China, também vai defender uma revolução de caráter de libertação nacional, não imediatamente socialista, como era defendido pela POLOP,
pela política operária no início dos anos 60 e por várias outras organizações, tá? Como a VAR Palmares e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, nesse contexto dos anos 60. Então, Guerreiro Ramos ele está no contexto de intelectuais como Frantz Fanon, que hoje está muito em moda, mas muito em moda pela pegada do identitarismo, da questão racial, que é importante na obra dele, sem dúvida nenhuma. Mas é bem no início da carreira dele. Quem lê Os Condenados da Terra, a perspectiva do Fanon ali é falar do terceiro mundo e das revoluções anticoloniais e a justificação da violência política. O colono pode matar o colonizador. É uma máxima. A violência é uma praxis, como ele fala. Exatamente à medida que você se confronta com o colonizador, você cria também uma consciência crítica. Não é matar por matar, não é matar qualquer europeu. Sim, o europeu colonizador que estivesse envolvido com as torturas, sobretudo com a repressão nas colônias. Tá? Não podemos esquecer o papel do Sartre, que vai ser fundamental na Revolução Argelina e também no Vietnã. Esse grande intelectual de esquerda, que era francês, tá? E que era odiado na França pela elite francesa. Tá? Como ele até falou numa entrevista. Eu sei que meus livros não são muito fáceis de serem entendidos, inclusive pela classe trabalhadora, mas eu fico muito orgulhoso que eles incomodam a classe dominante. Então, eu acho que isso era muito válido. E o Guerreiro Ramos, certo modo também. Problema Nacional do Brasil. O outro livro dele, deixa eu ver aqui. A Crise do Poder no Brasil. Mito e Verdade da Revolução Brasileira é uma tríade de livros fundamentais para entender essa questão do nacionalismo revolucionário, dessa questão do terceiro mundo e das lutas anticoloniais. São fundamentais essa tríade. Um trabalhando mais internamente, outros articulando com essa questão interna. Como ele fala, nacionalismo é um meio, não é um fim. O fim seria uma sociedade socialista. Mas hoje o que é universal é esse nacionalismo popular, é esse nacionalismo de libertação nacional, que é muito diferente do nacionalismo agressivo, conservador, reacionário, que tem caráter imperialista, colonialista e supremacista. Supremacia civilizatória, supremacia racial. Não. Esse nacionalismo popular revolucionário, que inclusive tem a sua origem no Lênin, na questão nacional. Lênin já tratava dessa questão das lutas das colônias. Tá? Ele via que era necessário esse tipo de luta para romper as cadeias do imperialismo e para uma formação de um projeto socialista para os países fora da Europa. Obviamente, que ele está vendo ali a Ásia, a África e o continente americano. São semicolônias, que eu me chamaria, ou as colônias. Então, a luta nacional fazia parte. E ele já destacava, Lenin, a diferença de um nacionalismo conservador de um nacionalismo anticolonial. E isso vai contaminar intelectuais do calibre como Guerreiro Ramos e da sua geração, como citei aqui, o Fanon. Mas na Argentina, tivemos três grandes intelectuais que eu vou citar aqui. O John William Cook, apesar do nome, ele é argentino, o Hernandes Arregui e o Rodolfo Puiggross, né? Rodolfo Puiggross, né? Acho que são 2 Gs, R-O-S. Puiggross. Então, é importante destacar, inclusive, que o Arregui mantinha missivas, contatos com o Álvaro Vieira Pinto. Então, fazia parte desse contexto. Como também o Mao Tse-tung, nessa época, tem vários escritos dele, pensando que o socialismo na China vai ter suas características chinesas. E o marxismo tem que ser pensado à luz, na ótica chinesa. Como na África, uma liderança intelectual do maior porte, como Amilcar Cabral, grande líder da Revolução da Guiné-Bissau, Cabo Verde. E entre outros que vão surgir aí, Patrick Lumumba, que inclusive está aí no documentário, que disputou o Oscar. Né? Vocês têm o Leopoldo Séan, vocês têm Ben Bella,
lá da Argélia, o Boumediene, que depois dá o golpe do Bebelá, mas ele continua a pegada revolucionária, Che Guevara, Fidel Castro, na América Latina, dirigentes políticos nacionalistas de esquerda, como Mato Rijos, no Panamá, como o general Velasco Alvarado, que é um precursor do Chávez, digamos assim, lá no Peru. Então, você tem movimentos nacionalistas revolucionários anti-imperialistas ao longo dos continentes, como tivemos no Vietnã, no Laos e no próprio Camboja, influenciados sobre a Revolução Chinesa. E parte da esquerda europeia vai aderir o seu apoio a esses movimentos do terceiro mundo. Então, a obra do Guerreiro, nesse contexto da primeira metade dos anos 60, ele expressa essas questões, essas demandas que haviam da esquerda brasileira naquela época. O PCB, do qual ele vai ter muitas críticas. A crítica dele ao PCB é a transposição mecânica do marxismo da Europa para a realidade brasileira e da experiência do socialismo do leste europeu. Inclusive, quem vai comprar a Revolução Sociológica vai perceber ali, vai ter no anexo, uma crítica do Jacob Gorender, que era do PCB, ao Guerreiro Ramos. O Guerreiro reconhece que é uma crítica de alto nível vindo de alguém do PCB, que ele não tinha muito respeito pela intelectualidade do PCB. Nelson Werneck, obviamente, Caio Prado, ele tinha respeito, mas, o grosso modo, ele não respeitava. Mas o Jacob Gorender era muito novo. Nos anos 70, acho que ele aprendeu algumas coisas com o Guerreiro. Ele vai criar uma tese revolucionária, que vai ser o modo de produção escravista colonial. Né? Uma tese, inclusive, que não é acadêmica. Ele escreveu fora da academia. Começou na prisão. E depois, quando sob liberdade vigiada, indo na biblioteca na casa de um amigo dele, e vai desenvolver essa obra-prima, que veio a ser o escravismo colonial. De qualquer maneira, o jovem Jacob Gorender, já era um homem, na época, certamente de 30, alguma coisa, bateu no Guerreiro e teve uma boa réplica. O Guerreiro, nesse livro, na segunda edição da Redução Sociológica, ele desfere críticas ao Auro Vieira Pinto, que ele retoma, na verdade, está mais desenvolvida no Mito e Verdade da Revolução Brasileira. Também vai criticar o Jacob Gorender e o Florestan Fernandes. Tá? E toda essa influência da Grã-Bretanha, estadunidense e francesa na formação da USP. Ele sempre vai defender que a sociologia não nasceu na universidade, mas sim antes da universidade, com os grandes ensaístas, como Oliveira Viana, Silvio Romero, entre outros, tá? Das quais ele destaca ali na Redução Sociológica e também na Cartilha Sociólogo, Introdução à Sociologia Brasileira, entre outras obras dele, dos anos 50. Como eu falei para vocês, na primeira metade dos anos 60, o foco dele é muito político. O foco dele é uma crítica a determinadas correntes da esquerda que mimetizavam as experiências revolucionárias de outras formações sociais, mas sim pensar a revolução à luz de um caminho brasileiro específico, que não pode mimetizar o que aconteceu na experiência, por exemplo, da União Soviética. O Guerreiro estava muito entusiasmado nesse contexto com as experiências que estavam acontecendo na África, tá? Como na Argélia, por exemplo, e em outras formações sociais, Senegal, sei lá, as outras que estavam acontecendo naquele contexto. E a experiência chinesa também estava chamando a atenção dele, como também a cubana. Chamava a atenção dele, porque era uma experiência que fugia do padrão do leste europeu. Tá? Então, esse contexto, o Guerreiro, ele vai ser muito combatido pelo PCB. Eu não sei qual era a relação dele com a Ação Popular e nem com a Polop. Eu sei que o Rui Mauro Marinho e o Teotônio dos Santos, que eram da Polop, reverenciavam muito o Guerreiro Ramos, foram alunos dele. O Marinho, com certeza, lá na EBAP. Já o Teotônio, eu acho que não sei se a aproximação foi via EBAP, ou ele, quando veio para o Rio de Janeiro, o jovem Teotônio dos Santos. Né? Então, tiveram aproximação com ele. E ele vai se candidatar pelo PTB, ele vai se filiar ao Partido Trabalhista Brasileiro,
e vai ser eleito, ele vai ser suplente do Brizola. Ele teve poucos votos, acho que ele foi muito queimado. Ele até fala isso, se eu não me engano, é no Mito e Verdade da Revolução Brasileira. Ele ia dar uma palestra, digamos, Colégio Pedro II. Aí, de repente, quando ele chegava lá, tinha cartazes. Cancelada a palestra de Guerreiro Ramos. Porra, atropelavam ele. Então, a votação dele não foi alta, mas o Brizola teve, pessoal, 250 mil votos naquela época, na cidade do Rio de Janeiro, que era Guanabara, cidade-estado. A cada 3 cariocas, um votou no Brizola. É voto pabu. Foi a maior votação em termos de proporção até hoje na história do Brasil. A proporcionalidade, né, de eleitores, né, para um candidato. E aí, durante, sei lá, 6 meses a 8, o Guerreiro vai trabalhar no Congresso. Inclusive, ele vai criar a carreira do administrador de empresas, que não existia essa carreira. E ele vai ter algumas leis e vem 64. 64 ele está na lista dos 100, junto com o Werneck Sodré, junto com o Alvo Vieira Pinto, com outros esebianos, das quais ele rompeu, mas estavam ali na mesma lista. Estavam ali na mesma lista. E ele vai sobreviver durante um tempo na IBAP, ali na Fundação Getúlio Vargas. Mas o presidente da época, o Simão Lopes, acho que é Luiz Simão Lopes, que era gaúcho, deu uma guarita para ele, mas sofreu pressão. O governo Castelo Branco começa a fazer pressão. E ele tem que falar, olha, não dá para você ficar. E aí o plano B foi a ida do Guerreiro Ramos para a Califórnia. E ele vai trabalhar nos Estados Unidos, Canadá, vai ficar circulando num grande meio acadêmico, e sendo reverenciado como um grande intelectual que foi. E é interessante porque ele abandona completamente essa obra dele, que tem como um dos principais elementos, né, a questão da soberania nacional, a questão do anti-imperialismo, do anticolonialismo, do nacionalismo popular revolucionário. Ele vai voltar às suas origens. A origem do Guerreiro era a teoria das organizações, sociologia da administração, né? Trabalhar sobre a administração pública. Inclusive, o último livro dele, A Nova Ciência das Organizações, foi publicada lá nos Estados Unidos, foi republicada agora no Brasil numa nova edição, traduzida acho que não sei se ele traduziu diretamente ou coordenou a tradução, que é o Ariston. As pessoas veem que é um dos maiores estudiosos da obra do Guerreiro Ramos e conhece bastante essa perspectiva da teoria das organizações. Não somente ele, tem outras pessoas também, mas eu tenho que citar, fazer uma referência dele. Sobre Guerreiro, nessa discussão do colonialismo, pensamento colonial, anticolonial, decolonial, cito aqui o João Marcelo Maia. Eu cito os dois porque eles vêm trabalhando há muito tempo, há mais de 20 anos, a obra do Guerreiro. Menos do que eu, tá? Até porque eu sou mais velho. A minha conexão com o Guerreiro já veio no final dos anos 80, e o Guerreiro aparece na minha dissertação de mestrado sobre a revista Civilização Brasileira e a revista Tempo Brasileiro, dos quais a última, o Guerreiro, inclusive, fez uma contribuição de um artigo que é exatamente a introdução do livro Mito e Verdade da Revolução Brasileira. Então, só voltando para terminar, quanto tempo falta aí, Leandro? Será que o Leandro está aí? Está quanto tempo? 20 minutos? Não sei se vou abrir mais espaço para perguntas. Mas essa questão do populismo também ele vai tratar. Ele vai tratar o populismo numa chave positiva. Antecede o Ernesto Laclau. Creio que o Laclau não tenha conhecido diretamente a obra do Guerreiro. Desconheço. Mas na Crise do Poder ele cita a questão do populismo, que exatamente é um fenômeno urbano que quebra com certo patriarcalismo, com os clãs que predominavam, sobretudo na política rural, muito encrespados, muito inseridos, cristalizados nas lideranças políticas. Então, nesse contexto,
né? E ele dá uma chave positiva, que o povo vai ser o protagonista. Ele, como Laclau também vai entender, o conceito de povo, ele abrange classes sociais, raças e gênero. É um conceito, uma categoria, talvez até uma noção fundadora de uma mobilização política. Tá? Porque, quando você fala classes, pode entender uma redução de classes em um determinado segmento. Raça e gênero ficam circunscritos aos grupos, que se identificam exatamente pelo seu gênero ou pela sua raça. Aliás, o conceito de raça veio da modernidade. Não se existia conceito de raça na antiguidade. Não se falava. É um conceito constituído pelos colonizadores, e que, infelizmente, hoje tem sido muito usado de forma instrumental para alguns segmentos que se dizem combater o racismo, mas querem combater qualquer pessoa que não seja, por exemplo, da sua cor. Estou reportando aqui o caso do filme do Walter Moreira Salles, que foi alvo de críticas de militantes negros, mas não aprenderam com o Fred Hampton, Pantera Negra. Exatamente, o Panteras Negras começa a assustar quando ampliam o seu arco, introduzem chineses, asiáticos, né? Porto-riquenhos e o pior, brancos de origem confederada, chamados caipiras. Como diz, eu vi no documentário, lá no debate com o Fred Hampton, o cara falou: você me convenceu. As baratas da minha casa são iguais às baratas da sua casa. Eu não tenho nada a ver com branco rico. Você me convenceu. Aí aplauso para ele. E aí o FBI vai decretar a morte dele, porque se tornou um incômodo. O marxismo, do Fred Hampton, exatamente tinha essa visão de aglutinar, né, de absorver, de articular com as diferenças. Então, nesse contexto dos anos 60, o conceito do povo é chave. É o conceito mobilizador. Povo, nação, antiimperialismo, soberania nacional. Então, o Guerreiro respirou isso aqui no Brasil. O que é que tinha? A figura, por exemplo, do Brizola, que era a grande liderança política dessa perspectiva. Brizola criando o Grupo dos 11, inclusive. A ala esquerda do PTB, da qual ele representava. As ligas camponesas, do Francisco Julião. Você tinha também a figura do Miguel Arraes, em Pernambuco, como uma grande liderança nacional popular. Tínhamos o quê? A CGT, né? A Central Geral dos Trabalhadores. Tínhamos o CPC da UNE, Centro Popular de Cultura. Cinema Novo, com Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, né? Obviamente, com uma influência da novela vague francesa, do cinema neorrealista italiano, mas falando de um projeto do cinema nacional, um cinema com a nossa linguagem, que não fosse como, por exemplo, os filmes da Atlântida, que eram reproduções de comédias, digamos assim, Guerreiro Ramos falaria, alienantes, talvez uma ou outra com uma perspectiva crítica, eu desconheço, tá? Eu não me lembro. Mas o cinema novo, sim. A música clássica brasileira, com Edino Krieger, Cláudio Santoro, Guerra Peixe, entre outros, engajados politicamente, saindo das músicas de vanguarda, criando músicas com temáticas nacionais, resgatando muito a herança do Villa-Lobos, a literatura de cordel, que inclusive Ferreira Goulart vai participar, vai escrever, né? Vocês têm que ver aquele filme Cabra Marcado para Morrer, que a Elizabeth está fazendo agora aniversário, com acho que 99 anos de idade. A protagonista lá do Cabra Marcado para Morrer, que foi das Ligas Camponesas, uma mulher vibrante de luta, que é desse contexto, né? Então, os quadrinhos também, uma mobilização dos quadrinhos nacionais, uma fatia de 30% do mercado. Lembrando que o CETEPA, que foi criado pelo Brizola, é uma criação, inclusive Flávio Colim e Júlio Shimamoto participaram do CETEPA, publicação de heróis, personagens nacionais com uma pegada anticolonizadora. Sepete Tiraju, por exemplo, era um dos personagens. O Gaúcho também, personagem do Shimamoto. O outro era do Flávio Colim.
entre vários autores brasileiros que estavam mobilizados nesse contexto, também pelo quadrinho nacional, com teor crítico. Lembrando a figura do Miguel Penteado, que era do Partido Comunista e dono de uma editora de quadrinhos. Foi o primeiro, inclusive, a publicar o X-Men aqui no Brasil. Mas também publicava muito quadrinho nacional. Então, o cinema, a arte, a pintura, a literatura, cinema, teatro, um teatro engajado, um teatro com perspectiva crítica. Lembremos aqui, eles não usam black tie, do Gianfrancesco Camargo Guarnieri, um gênio, Dias Gomes, tá? Também outro autor genial. Eu gosto do Nelson Rodrigues, tá? Antes que fale mal do Nelson, admiro muito, mas era outra pegada. Era uma pegada ótima para falar para desmoralizar a hipocrisia da burguesia brasileira, conservadora. Fecho parênteses aqui com o Nelson. Mas voltando. Então, a música popular brasileira também. Então, Guerreiro, ele expressou isso na obra dele. É importante dizer que o Florestan Fernandes ele vai crescer muito depois, de 64, quando ele vai quebrar essa dicotomia engajamento político e sala de aula. Florestan dava aula de jaleco branco, já era até um militante trotskista. Vai dizer, política é aqui fora da sala de aula, é ali na rua. Aqui em sala, não. O Guerreiro já defendia que a teoria, o sociólogo que produz teoria e pesquisas, tem que também estar engajado num projeto. Aí é uma coisa, talvez, até sartreana dele. Projeto. Você tem que ter um projeto. E é um projeto político. Na época, nos anos 50, desenvolvimento nacional. Anos 60, a questão anti-imperialista, a questão de um nacionalismo não somente desenvolvimentista, mas popular revolucionário. Lembremos que essa onda vai ter muita força, por exemplo, na Argentina. A grande mobilização dos anos 60 na luta armada vai ser o retorno do Perón, que eles vão ter sucesso. Sobretudo os grupos montoneiros e as FARC, Forças Armadas Peronistas, também as FARC, Forças Armadas Revolucionárias, que tinham um caráter marxista, peronista, montoneiros. Quando for para a legalidade, são 100 mil militantes, num país que tinha 20 milhões. É muita gente. Sob influência de Arreg, sob influência das teses de John William Cook, que é outro. O Cook vai ser o Fanon argentino. Justificação da violência política. Tá? Mais uma vez, não é uma violência à torta direita. É uma violência que tem um projeto, que tem um programa político. Não é à toa que, lembremos, nos anos 60 vão pipocar várias organizações revolucionárias na América Latina, até nos Estados Unidos, inclusive os Whitterman e o grupo de autodefesa, que é dos Panteras Negras, também na África, como também na Ásia. Tá? E na Europa. As Brigadas Vermelhas, na sua origem, eram um grupo de estudantes e operários, descontentes com a linha política programática de um grande partido comunista, que era o Partido Comunista Italiano. E não era um partido de meia dúzia de pessoas pequeno, era um partido de massas. Como o PCF, também naquele contexto, o Partido Comunista Francês também era um partido grande. Tá? Então, o Brasil viveu esse momento. E a importância que teve o trabalhismo, sem dúvida nenhuma, na sua vertente de esquerda. O trabalhismo também era muito plural ali. Mas a figura do Brizola e do Jango, a despeito das suas diferenças, foram fundamentais, como também as figuras, a despeito das suas diferenças, Álvaro Vieira Pinto, Guerreiro Ramos. Eu incluo também o papel do Nelson Werneck, Sodré, nessa época, que era um militante do PCB, mas também estava muito inserido com o Eusébio na criação da História Nova no Brasil. A História Nova. E todos vão ser perseguidos pela ditadura que vai ser criada em 64. Tá? Sem exceção aí. Então, e muito dessa pegada brizolista, desse nacionalismo, vão estar presentes nessas organizações revolucionárias, como o Movimento Nacionalista Revolucionário, o MNR, e outros que vão aderir várias organizações, VPR, VAR Palmares, PCdoB também, grupos brizolistas vão para essas organizações que defendiam a luta armada.
tá? E que tinham essa pegada, boa parte delas, da luta de libertação nacional. É importante frisar isso. Então, o Brasil também não estava isolado, como falei aqui na Argentina, como também na Nicarágua vai ter, na década de 70, a Frente de Libertação Sandinista, a Frente Sandinista de Libertação Nacional, como a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional em El Salvador, os grupos de luta armada, as frentes que vão se formar na Guatemala e Honduras, tá? Como também na Colômbia, o movimento 19 de abril era um movimento, se dizia, nacionalista, católico, progressista, e defendendo um caminho de libertação nacional para o socialismo. Um exército de libertação nacional com muita influência da teologia católica, cristã, da teologia da libertação, junto com a Revolução Cubana também, vão ter o seu projeto ali de luta armada, e as Farc, que era um braço armado do Partido Comunista desde o final dos anos 50. Desde o final dos anos 50, e vai ganhar força nos anos 60 e 70, e assim por diante, 70, 80, vai ser o principal grupo guerrilheiro na Colômbia. Como também vai ter luta armada no Peru. Aí vai ser aquela pegada lá do Sendero. Até eu confesso a vocês que eu tinha muita simpatia pelo Sendero nos seus anos iniciais. Depois eu acho que já foi perdendo, quando a coisa foi menos Mao Tse-tung e mais Gonzalo, né? Que era um kantiano, inclusive, na sua origem, o Abimael Guzmán. Tá? Mas, quando a gente pega o Guerreiro Ramos e a figura do Brizola, já que eu estou falando com militância do trabalhismo aqui, lembrando que eu sou um militante comunista, mas vejo vocês como co-irmãos, camaradas, companheiros, tá? Como há também, me desculpe que eu vou falar, mas também conheço pessoas muito boas do PDT, tá? Concordo, o PDT também tem esses problemas, muitas degenerações ali, mas eu tenho um carinho afetivo, porque eu fui do PDT, tá? E fui no PDT, fui para o trabalhismo, exatamente com essa literatura, com essas experiências históricas, que depois, somente em 86 e, sobretudo, em 88, que eu conhecia a figura do Guerreiro Ramos. Eu mostrei até para um colega da época de militância do PDT, que militou em 82, 83. Cara, esse cara aqui, ele pensa como nós, é a nossa referência teórica. Eu fiquei até contente quando eu vi isso. Eu vi que não era o único que tinha achado isso. Outros também estavam achando, né? E eu acho que a reconstrução do PTB hoje talvez passe a adotar um conhecimento sobre essas experiências pretéritas no passado, não somente no Brasil, mas também na Argentina, na América Latina como um todo, e as experiências do chamado terceiro mundo, mais uma vez, hoje é subglobal, mas aquilo que era o terceiro mundismo, Fanon, pensadores desse porte, né? Almícar Cabral, acho que a obra dele está sendo até relançada, desculpa, eu vou procurar depois lá na Amazon, acho que vou até comprar logo, antes que esgote, porque os livros hoje são tiragens muito curtas. Então, eu faço meus votos, né? Acho que já estamos chegando à reta final, que vocês mergulhem nessas literaturas, nessas leituras, nessas influências teóricas, de que recuperar Guerreiro Ramos, Amílcar Cabral, Vieira Pinto, Fanon, sobretudo Fanon dos Condenados da Terra, e outros artigos que ele escreveu durante a Revolução Argelina são muito importantes. São autores que têm muito a dar uma contribuição, sobretudo hoje numa esquerda muito fragmentada que a gente se encontra, uma esquerda autofágica, uma esquerda que prefere hoje perseguir pessoas de esquerda, com certo desvio, quer dizer, aponta o desvio, mas muitas vezes não tem provas. Mas hoje vivemos nas chamadas redes sociais, que se tornaram tribunais inquisitoriais. Falo muito dos tribunais populares, né, da Revolução Russa, da Revolução Chinesa, né, da Revolução Cubana, mas pelo menos tinham processos. Alguns podem ter tido até equívocos, aí, talvez do Bukharin, Pachucanes, caso lá da União Soviética, mas pelo menos davam espaço para a defesa. Hoje, de nada vale a sua defesa formal. E você, dentro de uma rede social, tipo Facebook, Instagram, X, entre outras, você é atropelado.
atropelado. Tá? Com razão ou sem razão, seja como for, resta sempre a gente investigar. Guerreiro sofreu isso numa sociedade pré-internet. Ele se tornou o inimigo do ISEB, o inimigo do PCB naquele contexto. Parte da esquerda não gostava dele. Então, cancelavam. E ele continuou cancelado depois pela intelectualidade de São Paulo. É importante dizer que hoje uma nova geração de cientistas sociais de São Paulo que gosta da obra dele. Cito aqui a Angélica Lovato, tá? Entre outras pessoas. Tá? Não vou também generalizar, que era o passado. Isso eu estou falando dos 60, 70 até 80. Tinham intelectuais que se tornaram malditos nesse contexto. O Guerreiro Ramos e Álvaro Vieira Pinto, Nelson Werneck, Sodré do Izeb, juntamente com o Luiz Althusser e Polantzas. E juntamente, também reconheço aqui, no Rui Mauro Marini e Teotônio dos Santos. Eram pessoas não gratas, por circuitos acadêmicos fortes na época. São Paulo e até aqui do Rio de Janeiro. Mas foram recuperados com o tempo. Né? O tempo tem sido até generoso na recuperação desses autores. Espero que ainda a recuperação seja maior ainda. Sobretudo do legado do Guerreiro Ramos, nessa perspectiva da segunda metade dos anos 50 a 60, que, a meu ver, do meu ponto de vista, é o principal cerne na obra dele. Ainda que ele tinha uma grande contribuição na teoria das organizações, tá? E também na questão racial, que passa ali dos anos 40 para os anos 50. Mas, encerrando aqui, eu faço votos, mais uma vez, que retorne esse interesse, a perspectiva do nacionalismo revolucionário do Guerreiro Ramos, do qual, inclusive, aí não posso ser modesto, foi o primeiro a destacar isso na obra dele. Até então, isso saiu nessa coletânea em homenagem a ele, sabe, aqui na revista Organizações e Sociedades. O texto do Guerreiro Ramos que eu fiz está aqui, mas tem outros textos interessantes que vocês podem encontrar, mas boa parte tratando essa questão também da teoria das organizações, porque ele sobreviveu graças, de certo modo, ao pessoal da administração pública. Na ciência social ele ficou muito tempo marginalizado, mas valeu o esforço da gente recuperar o legado dele. É isso aí, pessoal. Obrigado. Pessoal, sensacional. Uma salva de palmas digital para o professor Luiz Eduardo. Obrigado. Muito bom, era uma formação muito esperada, muito requisitada, e que agora é um momento bastante esperado, de retirar dúvidas que possam ter surgido ao longo da formação. O professor passou 2 artigos para acompanharem a formação. Imagino que surjam dúvidas a partir daí. Eu mesmo tenho as minhas. Quem tiver dúvidas, levanta a mão e a gente vai fazendo aí a fila indiana digital. Tudo bem? Hoje eu vou passar a palavra primeiro para o companheiro Jean Itacarambi. Jean, que é coordenador do nosso grupo de reflexão, é alguém que está encaminhando essa ideia aí do grupo sobre Guerreiro Ramos, e vai falar aí agora com a palavra o companheiro Jean. Primeiramente, boa noite, professor Luiz Eduardo. Eu agradeço muito pela formação que foi dada hoje, de profunda valia. E tanto minha presença na juventude trabalhista quanto a minha próprio conhecimento da figura do Guerreiro Ramos são coisas recentes, por assim dizer. Não sou eu, por exemplo, que está organizando o grupo de estudos que foi citado, mas estou dando todo o apoio necessário. Ainda assim, desde que eu conheci o Guerreiro Ramos, eu tenho desenvolvido um forte interesse em estudá-lo em todas as facetas possíveis. Ele enquanto um pensador nacionalista, ele enquanto um pensador das questões raciais brasileiras e por aí vai. E tanto é que eu já comprei a redução sociológica, já separei uma bibliografia para começar a ler profundamente a obra dele quando chegar o momento oportuno. Eu sou estudante de história, mas a minha área de pesquisa acadêmica ainda é um pouco distante, então ainda não dá para me aprofundar nesses campos da sociologia brasileira ainda. Mas aí a pergunta que eu faço é justamente, até como uma forma de incentivo que o senhor possa oferecer para nós, de quais são as possibilidades de recuperar o pensamento do Guerreiro Ramos hoje? Jean,
Prazer em te conhecer. Boa noite. A obra dele, eu diria que hoje, academicamente, acho que o Leandro pode ser até uma testemunha disso, está sendo recuperada. Mas, assim, qual dos Guerreiro Ramos? Aí a gente pode perguntar, né? Porque tem vários. Hoje você tem até a publicação, talvez você já tenha comprado, inclusive eu ainda não comprei, tenho que comprar. É um livro dele da fase do teatro experimental negro, algumas inserções dele sobre o racismo. Então, o pessoal de movimento negro tem tratado ele assim. Eu não percebo neles, posso estar errado, tá? O interesse na fase isebiana ou logo pós-isebiana dele. Você tem o Guerreiro, que é mais estudado na administração pública, né? É exatamente esse Guerreiro pós-64, e os mais, digamos, audaciosos pesquisadores que vão a fundo, pegam até textos deles dos anos 40. Tá? Eu vejo assim, mais do pessoal que trabalha mais com o ISEB, né, também está começando a fazer presença, porque o ISEB voltou a despertar interesse. E ali você pega, acho que os principais que têm despertado esse interesse é o Guerreiro Ramos, Nelson Werneck Sodré e o Álvaro Vieira Pinto. O Álvaro Vieira Pinto, inclusive, teve Consciência e Realidade Nacional, agora republicada, há 2 anos atrás, 3 anos. É a obra magna dele, e mais parte da obra do Vieira Pinto, que, inclusive, estava inédita, tem sido recuperada. Eu acho o maior problema, Jean, publicações do Guerreiro. Porque pesquisadores, se a gente olhar na AMPU, na ANPOX, sobretudo, talvez mais ANPOX que AMPU, né? E na AMPAD, que é da administração, certamente a gente vai encontrar referências e trabalhos sobre ele. Tá? E a redução sociológica, sobretudo, esse livro. O Mito e Verdade da Revolução Brasileira, como a crise no poder do Brasil, o problema nacional do Brasil, eu já vejo menos interesse. Eu cito aqui, é importante citar um intelectual jovem brasileiro que tem essa pegada de estudo sobre o conceito de revolução do Brasil. E ele dedicou uma certa reflexão, tem dedicado reflexões sobre a obra do Guerreiro Ramos, que é o Ricardo Chiota, Shiota, Chiota. Ele tem publicado textos interessantes. Vai sair uma coletânea, viu, Jean e Leandro e os demais, que é com um grande camarada, tá? Do PCdoB, que é o Júlio, tá? E Silvio Almeida. Júlio Veloso e o Silvio Almeida. O Silvio Almeida. Nossa, Silvio Almeida. Nós fizemos uma coletânea sobre o ISEB. Tá? E tem artigos meus aí, um artigo meu, esse que vocês leram, das perspectivas sobre a Revolução Brasileira. O Chiota também tem um artigo sobre Guerreiro Ramos. E a Aparecida, a Branche, né? Também ela publicou, fez um texto para essa coletânea, e ela também é uma pioneira do Guerreiro. Ela fez uma dissertação, mestrado dela, se não me engano, foi sobre Guerreiro Ramos. Então, é importante também fazer uma referência da Aparecida, que ela é professora eu acho que é da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Sou da Rural da Unirio, mas acho que eu tenho quase certeza que é da Rural. Se não é da Rural também, da Unirio, é da UF do interior, tá? Não seria de Niterói. Mas ela tem sido deu também uma contribuição à pesquisa do Guerreiro. Então, e todos tratando desse período aí do Guerreiro, segunda metade dos anos 50, primeira metade dos anos 60. Tá? Então, agora, Jean, o que também tem sido legal, saindo um pouco do Guerreiro, mas aí no teu campo, que é a história, é uma recuperação da contribuição que o Nelson Werneck Sodré deu, que foi tratado como intelectual de quinta categoria, nos anos 70, anos 80. Tratavam muito mal o velho general. Eu não concordo que o Brasil fosse um país feudal, e nem ele fala assim com tanto rigor sobre isso, mas criou exatamente esse mito dele. Né? E ele tem várias contribuições. Inclusive, eu destaco essa questão do povo.
Quem é o povo no Brasil, esse texto dele que é brilhante. Exatamente é o bloco do poder, pensando aí o que é a burguesia interna, a burguesia brasileira, que é o termo do Jacó Gorenda, burguesia do interior, interna, seria já do Polanski. Mas pensar o bloco no poder. E ali ele já exclui exatamente o papel dos latifundiários e determinados setores da indústria. Mas é isso. E quem são os atores? Aí vem a classe trabalhadora, etc., etc., setores da classe média, pequena, média burguesia. Então, um texto importante do Nelson Werneck Sodré, e eu faço um diálogo com o Guerreiro Ramos, que vocês viram aí no artigo, e vai estar no presente desse livro meu, do Júlio César Veloso e do Silvio Almeida. Perfeito. Jean, se sente contemplado pela resposta? Bastante, bastante. Obrigado. Perfeito. Vou fazer a dúvida agora. O professor aceita um pacote de 3 dúvidas? Pode mandar. Qualquer só. coisa, depois escreva aqui para eu ver, porque eu abri o chat aqui. Tá, beleza. Vou fazer aí um resumo. São 3? Fala. Mas são 3, uma relacionada ao primeiro artigo, a outra relacionada ao segundo, e uma outra sobre uma fala sua, que eu achei interessante da gente aprofundar. A primeira dúvida, no primeiro artigo que você recomenda, que é a análise de Nelson Werneck Sodré, Guerreiro Ramos e Muniz Bandeira, tem esse trecho que é justamente o que você fala brevemente na formação, que o Guerreiro Ramos classifica, né, a fase do nacionalismo como a antessala do socialismo. Mas como é que seria, na prática, essa transição? O Guerreiro Ramos chega a aprofundar? Porque a gente sabe como é que seria a transição do socialismo para o comunismo, né? A abolição do Estado, sociedade sem classes. Mas como seria, na prática, uma transição da fase nacionalista, popular, para a fase socialista? Como é que ocorreria essa transição social? A outra dúvida seria a respeito do segundo artigo, que não é nada específico, mas talvez seja interessante para os companheiros compartilhar um pouco o porquê Guerreiro Ramos chamava o PCB e considerava o comunismo brasileiro na crítica de alienados. Como que ele aprofunda essa crítica? É uma crítica curiosa que deve ser interessante a gente entender para saber como que acabou se dando essa relação aí do Guerreiro Ramos com essas críticas e a relação que ele mantinha com os comunistas apesar das críticas, né? E aí a última dúvida, também relacionada a essa questão dele chamar o PCB de alienado, como que ele tratava essa categoria específica de pós-marxismo? Ele usava mesmo esse termo? Com qual vertente ele utilizava essa palavra? Porque ele é de uma época que a utilização do termo pós-marxista está ali na vanguarda daqueles que se diziam pós-marxistas, né? Se de fato era utilizada essa denominação. Então, como é que era a origem dessa identidade para ele? E como é que era o pós-marxismo de Guerreiro Ramos? Então, veja bem, para a primeira questão, isso faz parte até da tradição da Terceira Internacional, do Lenin, e de outros clássicos do marxismo que seguem, né, a partir da Terceira Internacional, a revolução por etapas. Inclusive, Stalin vai defender também. Não vai defender uma revolução imediatamente socialista, mas uma transição longa, pode ser longa. Pense aqui no caso chinês, inclusive, tá? Que onde ela vai ser, ao mesmo tempo, anti-imperialista, anticolonial, tá? Nacionalista, de defender, digamos, aquela burguesia nacional. Não que a burguesia nacional tome as rédeas do poder do Estado, mas que toque a vida econômica com o desenvolvimento nacional. Então, essa defesa do Guerreiro Ramos não está, por exemplo, contraditória, né, com o próprio PCB e o PCdoB, partidos comunistas que defendiam uma etapa pré-socialista, como teve na China, como foi em Cuba também. A Cuba se inicia com uma revolução de libertação nacional, expropriação da burguesia estrangeira, nacionalização de bancos, nacionalização de empresas, reforma agrária, né? Outros tipos de reforma educacional, reforma na saúde, para ainda chegar ao socialismo, que sim, aí você tem um processo de transição
de controle, de mudança das relações sociais de produção. Aí já é uma etapa que seria mais avançada. Mas, assim, correspondendo a isso, toda aquela intelectualidade que eu citei para vocês aí da Argentina, o Arreg, o John William Cook, as organizações revolucionárias como Montoneiros, o MC9 lá na Colômbia, todos defendiam esse modelo nacional popular, né, como a primeira fase para depois chegar ao socialismo. O Vietnã é a mesma coisa. A Argélia, por exemplo, é a mesma coisa. E a Argélia nem era uma revolução de caráter marxista, estrito sensu. Tinha influência do marxismo, sim, mas era, ao mesmo tempo, nacionalista, islâmica e alguns elementos do socialismo e do marxismo. Mas faziam parte dessa primeira etapa. Pegou mais ou menos isso? Pegou. O trotskismo, para diferenciar, já defende um modelo de uma revolução imediatamente socialista. Só que, na prática, quando eles quiseram isso na Polônia, só voltou o neoliberalismo. Criou-se o neoliberalismo, um nacionalismo xenófobo e, sei lá, uma ultradireita hoje lá na Polônia. Então, Era Muniz Bandeira um trotskista? ele teve uma passagem na Polop. A Polop era uma organização sob influência da Rosa Luxemburgo e do Trotsky. Fugia um pouco do padrão da Terceira Internacional, embora advogassem também o Lênin. Aliás, os trotskistas não rechaçam o Lênin, né? Mas defendiam o socialismo imediato. O interessante é que o Muniz Bandeira, depois, ele vai para o PDT, PTB-PDT. E ele vai convergir com tudo aquilo que ele criticava na sua juventude. Exatamente, era essa visão do nacionalismo muito forte que tinha o PTB, sobretudo que eu chamo segmento da esquerda do PTB, que eu seria os autênticos, vamos chamar assim, trabalhistas, que eram os brizolistas, o Sérgio Magalhães, que é com quem, inclusive, o Muniz Bandeira trabalhou, João Goulart, entre outros. Tá? A segunda questão era... a questão da alienação. O PCB. É um termo provocador dele, é o PCB. O que ele critica no PCB e nos demais, certamente, partidos comunistas no continente americano, era transpor mecanicamente toda a experiência europeia para uma realidade latino-americana de caráter semicolonial, dependente, agrário, com pouco desenvolvimento industrial. E ele o olhar dele era, por exemplo, para a originalidade das revoluções chinesa, cubana e argelina, que eram revoluções que estavam em voga naquele contexto, e que fugiam do padrão do leste europeu ou da própria experiência bolchevique. Criar caminho próprio. Não era incomum a gente ver muito numa militância dos partidos comunistas, né, sempre ter uma referência, um modelo externo. Eu vivenciei isso. Modelo albanês, modelo cubano, modelo soviético, um pouco antes era o modelo chinês, que só voltou à tona a força dos anos 90 e, sobretudo, século XXI para cá. Uma época, ninguém falava da China, na década de 80, ninguém falava da China. Né? Porque ninguém entendia o que estava acontecendo na China. Se era capitalismo, o que era aquilo? Né? Na verdade, eles falam uma NEP de longa duração, inspirada no modelo do Bukharin, já quando o Bukharin vai defender a NEP. Tá? Tem que ser de uma longa duração. Ou seja, a convivência do capitalismo na transição até chegar ao socialismo. Então, o guerreiro, né, às vezes ele radicalizava, óbvio. Não dá para negar. Eu sou muito crítico ao Caio Prado Júnior. Porque o Brasil já era capitalista na época da colônia por causa da circulação dos produtos, das matérias-primas. É o capitalismo da circulação. Mas não posso negar que ele teve uma contribuição importante para o debate. O Alberto Passos Guimarães, o Nelson Werneck Sodré, entre outros intelectuais. O Clóvis Moura, que era mais novo que o Guerreiro, e vai acompanhar o racha em 62 para o PCdoB.
Talvez foi o único intelectual que acompanhou, inclusive, o Rastro. Jacob Gorender, que vai, sobretudo, se destacar nos anos 70, que não vai trabalhar com uma perspectiva de aplicação mecânica. Tá? Então, a crítica do Guerreiro era muito isso. Há um certo simplismo que havia, talvez até diria, talvez em alguns dirigentes, em alguns militantes, tá? Com relação a uma aplicabilidade do marxismo de forma mecânica, sem repensar à luz da realidade particular. Hoje, obviamente, já mudou muito isso, tanto no campo intelectual como no campo da militância. Ainda que se inspirem, tenham referência a alguns modelos inspiradores, como a China ou Cuba. Tá? Mas não necessariamente trazer esse modelo de forma mecânica, né, para a nossa realidade. Então é isso. Era talvez muito nesse contexto. Eu ainda peguei uma rebaba disso. Quando eu era jovem, quando tinha 16, 18 anos, por aí, ainda sempre em busca de um modelo externo. Hoje eu vejo até a esquerda, pelo menos a nossa esquerda, essa que está entre comunistas e trabalhistas, com menos referência externa. Tem modelos inspiradores, é uma outra coisa. Outra coisa é tentar aplicar quase mecanicamente a realidade da esquerda estadunidense à nossa realidade. Aí ficam em pautas identitárias e fragmentadas. E aí a gente não chega a lugar nenhum, porque a direita se une muito mais. Se une tanto, inclusive na porrada física. Aí é complicado. E a terceira questão, Leandro, qual era? Agora você já me perdi um pouco. Era a questão da terminologia aplicada. Do pós-marxismo. Eu acho que ele talvez seja um dos primeiros autores a falar sobre isso. O que é o pós-marxismo? Ele é um intelectual, escreveu nos anos 50. Ele cita muito mais o Marx que os marxistas. Embora ele use ali uma Rosa Luxemburgo, um Kautsky, um Lukács, né, ele cita, um Lenin vagamente, também ele cita ali. Mas por quê? Ele parte que é o seguinte, Marx é o grande criador das ciências sociais, mas houve outras contribuições posteriores a Marx, Durkheim, Weber, particularmente. E ele vai citar também Simmel, ele vai citar o Mannheim, até mesmo o funcionalismo norte-americano, o qual ele criticava, tal Parsons, mas ele vê como autores que também vieram a dar contribuição. O pós-marxismo do Guerreiro Ramos é Guerreiro Ramos. É ele como intelectual. Eu sou um intelectual pós-marxista, porque criei, estou falando como ele, tá? Criei uma perspectiva teórica que sirva para a realidade brasileira. Eu parto de Marx, mas também parto de outros autores. Daí, fazer uma redução, fazer uma síntese redutora. Não é ecletismo. Ecletismo é pegar conceito de Weber, Marx, Durkheim, juntar tudo num bolo só, assim, galera, nem bate, né? É tudo articulado, solto. Ele não, ele faz uma triagem, faz uma redução para oferecer um outro conceito que trate da realidade brasileira. Então, daí essa autodefinição dele de ser um pós-marxista. Depois, a gente tem esse termo, o livro está até ali, eu teria que procurar para vocês. É da... Meu Deus, esqueci o nome dele. Ele é um autor sueco, agora me deu branco. Está até lá no meu livro do Althusser, meu Deus do céu. Até tive com ele aqui no Brasil, me deu um branco agora, a idade é foda. Ele escreveu exatamente sobre o pós-marxismo. São várias contribuições. O Laclau se diz um pós-marxista, porque parte do marxismo, sobretudo de Althusser, mas vê muitas contribuições da psicanálise lacaniana, entre outras referências, para a abordagem dele sobre a análise dos discursos, a sociologia sobre os discursos, o discursivo. O Rubem quer perguntar alguma coisa? Perfeito, eu vou passar a palavra para ele agora. Pode falar, Rubem. Boa noite, professor. Muito prazer te conhecer. Prazer. Webinário de alta qualidade. Eu queria saber o seguinte, para quem nunca teve contato
com Guerreiro Ramos, qual obra ou conceito você recomendaria como ponto de partida? Eu acho, para vocês que estão no campo da militância política, é o Mito e Verdade da Revolução Brasileira. É o primeiro que eu indico. O problema nacional do Brasil, infelizmente, está fora de catálogo. Vou pegar, tá? Agora tem que pegar esse livro. Problema Nacional do Brasil. Esse livro, vocês têm que conseguir alguma editora. Ele está, acho que, disponível na internet, em drives aí. Eu sei que eu já vi, porque, viu, Leandro? Uma colega sua, um colega seu, não era da tua turma, mas de outra, me mostrou. Encontrou e me mostrou, online. Esse livro é fundamental. Eu acho que esses 2 livros veriam muito bem a calhar ainda hoje. O problema, a crise do poder no Brasil, eu acho um pouco mais datado por causa da discussão muito do Jânio Quadros e o General Lott. Ele acaba apoiando o Jânio, tá? Ele achava o Lott um zero à esquerda, para ser um condutor da liderança nacionalista no Brasil. Mas tem passagens muito interessantes, inclusive essa passagem sobre populismo. E o outro livro, A Redução Sociológica, para quem está mais no mundo acadêmico, acho que ela é mais fundamental. Agora, vocês que não... que é um texto também mais difícil, que é mais teórico. Ele tem muito, eu já li esse livro, eu já estava graduado. Eu estava iniciando uma pós, que acabei abandonando e fui fazendo uma FRJ. Mas devo muito ao Luiz Alves Filho ter me indicado esse livro. Mas eu já tinha uma certa bagagem. Eu não estava no primeiro período, no segundo período de faculdade. Se eu tivesse no primeiro, segundo, terceiro, até quarto, eu teria mais dificuldade, porque ele mapeia muitos autores. Mas vale a pena já comprar o livro. Até o prefácio dele, da segunda edição, essa é uma quarta edição. Mas o prefácio da segunda edição, que saiu pela Tempo Brasileiro, ela é muito ampla. Ela é muito ampla, assim, grande. E ali você entende mais algumas posições políticas dele, as porradas que ele dá no Florestan Fernandes, no Jacob Gorender. Então, aqui, tem essa capa aqui. Eu acho que vale a pena. Mas, assim, fundamental hoje, se for para comprar logo, tem o dinheiro para um livro. Mito e Verdade da Revolução Brasileira. Para o segundo, ler, não está disponível fisicamente, é procurar na internet, vocês vasculharem e acharem o Problema Nacional do Brasil e depois a Crise do Poder do Brasil. E esse livro eu recomendo comprarem ele fisicamente. Tudo bem, quem tiver muito duro, está disponível a segunda edição online. Se não me engano, online que eu digo, no Google dá para encontrar. A diferença é que esse aqui tem um prefácio do meu colega, até da banca de concurso dele, também é um estudioso de muitos anos, tá? O Guerreiro Ramos, que é o Frederico Lustosa, tá? Ele faz uma introdução aqui e tem um pós-fácio também. Pós-fácio, que eu tenho que ver o nome do autor, que esse eu não conhecia, não, que é o Muriatã Barbosa, faz um pós-fácio do livro. Então, esse é um livro para ser consumido aos poucos, com o tempo. Já esse e o Mito e Verdade foi reeditado pela editora Insular. E esses eu recomendaria o mais rápido possível. E vocês também, aí é uma questão, viu, Rubem? Didática, pegarem artigos que trabalham sobre Guerreiro Ramos, que tratam desses temas. Se vocês não querem pegar a questão racial, ou a questão teórica, ou da teoria sociológica, ou a questão da teoria das organizações, sociologia da administração, e centrarem nessa questão do ISEB, nessa questão do nacionalismo, do debate político dele, quando ele esteve, inclusive, presente no PTB, vocês talvez consigam, já hoje, está até respondendo o Iatan, o historiador, Jean, encontrar esse material na internet.
vocês encontrarem esses meus 2 artigos, mas tem outras pessoas que já estão desenvolvendo também por essas vias, por esses canais, por essas vias. Esses temas aí com o Izeb, polêmica certamente com o Vieira Pinto, a polêmica dele com o Florestan Fernandes, e essa questão do nacionalismo. Então, possivelmente, já vão encontrar hoje na internet. Eu mesmo já não tenho procurado já há um bom tempo, tá? Porque tem várias hoje coletâneas virtuais sobre Guerreiro Ramos. Respondendo, inclusive, até o Jean, né, que fez aquela pergunta, como é que estava o Guerreiro. Tem saído, sim, online, algumas coletâneas. Agora, tem aquelas que a gente vê, Guerreiro Ramos, precursor do pós-colonial, precursor do decolonial. Olha, eu não conheci o Guerreiro Ramos pessoalmente, tive uma grande professora, Maria Estela Morim, lá do IFIX, foi aluna dele, viu, Leandro? Aluna dele. Eu li entrevistas dele. Oi? Ela já faleceu. Já faleceu. Foi aluna dele, cara. Foi aluna dele, já era bem antiga. Né? Cara, ele era muito mal-humorado. Ele certamente ia detestar qualquer classificação em cima dele. Eu acho que ele ia dizer, decolonial cacete, porra. Eu sou Guerreiro Ramos. Eu tenho a minha teoria. Não aplique teoria de outros em mim. Certamente era isso que ele ia dizer. Porque esse era anticolonial, ele se autodenomina. Era ele, não é o Luiz Eduardo Mota, nem o Ariston Azevedo, nem o Frederico Lustosa, sei lá, seja quem for que estuda há muito tempo, conhece. Lustosa, inclusive, tem polêmica com ele aqui. Quando ele diz que é um precursor do decolonial, ou desses estudos pode ter alguma semelhança, elementos em comum, eu entendo. Mas não amarrá-lo numa classificação, tá? Ex-post Guerreiro Ramos, 40, 50, 60 anos depois, e aplicar nele. Aí eu acho que já é força barra. Uma das primeiras coisas, quando acabar meu pós-doutorado, que eu estou tratando do Polantzas e a titularidade, que em breve vai vir, professor titular, é me dedicar a um texto sobre Guerreiro Ramos, de Guerreiro Ramos, um autor decolonial, botando uma interrogação. Com todo respeito a essa perspectiva, tem autores interessantes, né? O Quijano é um autor interessante, não nego, mas também se tornou um certo modismo. E um modismo para refutar quem não gosta e incorporar quem você gosta. É a mesma coisa, você querer ser marxista e querer botar o Spinoza, Rousseau, Hegel como autor, Maquiavel como autores marxistas. Interessante. Complicado. Vamos passar agora a palavra da dúvida para um interessado estudioso do Guerreiro Ramos, companheiro de Porto Alegre, Alan Santana. Fala aí, Alan. Tudo bem, Alan? Olá, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite. A minha dúvida é o seguinte: muitos desses intelectuais do ISEB, Nelson Werneck Sodré, Cândido Mendes de Almeida, Álvaro Vieira Pinto, Guerreiro Ramos... Cândido até esqueço. Pois esqueço o Cândido, com todo respeito a ele. Tem uma polêmica dele com o Guerreiro também, né? Então, assim, a minha dúvida é a seguinte: por que nós temos tanta dificuldade em encontrar materiais de vídeo desses professores? Vídeo? Aulas, assim, em geral. Por que vem essa minha pergunta? Na última semana, eu me deparei com uma coletânea de vídeos no YouTube de aulas do Guerreiro Ramos nos Estados Unidos. Só que o áudio está muito ruim, né? São 4 aulas, assim, e não consigo decifrar. E ele está, inclusive, falando em inglês, né? Então, assim, por que é tão difícil encontrar, inclusive, do próprio Vieira Pinto? A gente tem muita dificuldade em encontrar as aulas que ele ministrou no Chile, né? Você vai encontrar nunca. E se não seria possível encontrar, assim, de alguma maneira, essas aulas que serão, evidentemente, muito importantes, né? Olha, Alan, são intelectuais de outro mundo, que não existe mais. É da época do telégrafo, das cartas, do telefone.
Eu soube, pela Edna Castro, grande socióloga paraense, das maiores intelectuais que tem o norte do país, ela me falou desses vídeos do Guerreiro. O cara encontrou em algum lugar. Nem sei se são esses dos Estados Unidos. Mas na época não era costumeiro, Alan, filmar. Não era costumeiro serem filmados. Talvez o Nelson Werneck Sodré, já no final da vida, possa encontrar alguma coisa dele. Olha, eu tenho dúvidas. Eu conheci o Nelson, pessoalmente, para a minha pesquisa de mestrado. Ele tinha mais de 80 anos. Eu usei gravador na época. Então, é muito difícil. Vieira Pinto, que você falou, eu nem sabia que teve filmagens dele lá no Chile. Se é que teve, eu acho que nem tinha. Embora ele morou lá um tempo, e quando ele volta para o Brasil, ele fica resignado. Ele some do mapa. Ele morre no ostracismo, em 1987. Ele morre no ostracismo. Aliás, foi graças ao Cândido Mendes e certamente ao Vanderlei Guilherme dos Santos, fizeram uma mesa em homenagem a ele lá no IUPERJ. Nessa época, eu não era aluno de lá. Foi o Roland Corbusier, Nelson Werneck Sodré, que até moravam muito perto do IUPERJ, perto na Rua da Matriz. Um dos dois morava na Rua Mariana e o outro morava na Rua das Palmeiras, tá? Nelson Werneck e o Roland Corbusier. E eu não sei se o Hélio Jaguaribe estava presente, acho que não, mas e o Cândido Mendes, tá? É uma homenagem ao Vieira Pinto. Certamente ninguém gravou isso, porque não era costume da época a gente gravar. É uma pena que grandes intelectuais que tivemos nos anos 50, 60, 70 e 80, até meados dos 90, não foram gravados. O famoso debate no Cinema Ricamar, no Rio de Janeiro, Marilena Chau e Maria Conceição Tavares, em 82, uma defendendo o PT e a outra defendendo o PMDB. Foi uma porradaria entre as duas, não foi filmado. Vários debates nos FICs que eu estudei, onde o Leandro, conheci o Leandro como estudante, Werneck Viana e Teotônio dos Santos. Eram ótimos debates, mas só ficaram na nossa memória. Então, mais difícil ainda. Você falou do Guerreiro dos Estados Unidos. Veja, nem era muita praxe, pelo que parece lá, ter gravação, gravar aula desses grandes intelectuais. A gente tem mais contato com esse pessoal, a intelectualidade hoje, as referências intelectuais, porque estamos numa sociedade que a tecnologia de informação entrou, a internet, celulares com câmera. Então, hoje a gente vê um Zizek, vê um Badiou, vê um Laclau, hoje presentes na tela. Por exemplo, até o Leandro falou do Althusser. Althusser, eu só vi entrevista dele, nos anos 70, e as aulas foram gravadas. Então, aí, aulas dele falando em francês. Pelo menos já sei como é que é a voz dele. E a entrevista já estava chegando àquela crise que vai levá-lo, inclusive, ao manicômio. Graves problemas de saúde, que ele era psicótico, depressivo. Já estava com uma cara meio inchada. Tal, ele falando italiano, inclusive. Não estava nem falando francês, já era para a TV italiana. Então, tem poucas, acho que, inserções. Polantzas, eu não sei de nenhum vídeo dele ou áudio dele. Também se for áudio em grego, fudeu. Não vou entender nada. Francês aí dá risco. Alan, levantou a mão de novo, pode falar. Agradeço a resposta, professor. Eu tenho só mais uma questão. O senhor comentou acerca das polêmicas que circundavam ali a atividade intelectual do Guerreiro, né? Nós tivemos a polêmica com Hélio Jaguaribe a respeito do emprego do capital estrangeiro ou não, que rodeou aquela questão, né? Também tivemos contra Vieira Pinto, que ele acusa de ter feito uma deformação direitista, né? Inclusive ele utiliza o termo fascismo filosófico, né? Pegou pesado. Inclusive também com Nelson Werneck Sodré sobre essa questão da importação das ideias
da União Soviética, né? Mas eu tenho uma pergunta sobre... Só fazer um parênteses, ele não é muito explícito com o Nelson Werneck. Eu acho que nem ele está querendo colocar o Nelson, eu tenho dúvidas, aí seria uma dúvida minha, tá? É mais a organização da qual o Nelson Werneck pertencia, mas pode falar. Não, a minha dúvida seria exatamente dessa relação com e também tem com o Cândido Mendes de Almeida, né, que ele faz uma acusação, né, como ele pode ser advogado da Shell e do PCB, de acusação, né. E a minha dúvida é sobre o Corbusier mesmo. Como é que era essa relação entre eles? Porque o Corbusier pertencia ao PTB, né, e era do ISEB também. E, então, eu tenho essa dúvida se estabelece uma divisão entre eles ou se eles mantêm um certo equilíbrio de relação. Eu desconheço, sinceramente, como é que foi a relação dele com o Roland Corbusier. Eu tenho muito respeito à imagem, à figura. Eu fui aluno do Roland Corbusier. Eu colocaria o Roland como intelectual, mas com todo respeito, um nível abaixo do Guerreiro e do Vieira Pinto e do próprio Nelson Werneck, tá? Talvez até do Hélio Jaguaribe. Eu teria que ler um livro dele sobre violência, que acho que ele tem essa temática. Saiu pela Civilização Brasileira, até para fazer jus a ele. Ele era um grande orador, um bom professor, um professor muito bom. Mas Raízes assim, da violência. Hã? Raiz da violência, acho que é isso. Mas assim, eu acho que a contribuição, eu posso estar errado, tá? Mas acho que a contribuição dele um pouco abaixo, a contribuição intelectual dele, se comparado a esses que eu citei, tá? Agora, ele foi do PTB, foi deputado, e eu não sei como é que ficou a relação dele com o Guerreiro. O curso que ele deu para nós, nesse da PUC, o Aloysio Alves Filho também foi professor, ele fez assim, era pensamento social político brasileiro. Ele botou vários autores ali, inclusive o Fernando Azevedo. Eu tive que ler esse livro, chato pra cacete. O Guerreiro ele deu, eu estou me lembrando. Acho que ele deu o Guerreiro Ramos. Acho que ele chegou a dar, eu não estou com toda certeza. Nelson Werneck, eu me lembro que ele deu, e ele não deu o Caio Prado, que foi até a questão de uma aluna lá, porque ele não teria dado o Caio Prado. Eu acho que ele deu o Guerreiro Ramos, mas eu não estou com muita certeza. Eu sei que eu descobri mesmo o Guerreiro, foi na cadeira, que era muito parecida, do Aloysio Alves Filho, que tratava também de autores brasileiros. Mas, assim, não me lembro muito dessa passagem do Guerreiro, o que ele falou. Ele endeusava, vamos dizer esse termo, ele enfatizava muito, Alan, era o Vieira Pinto. Ele assim, tinha uma grande admiração, muito grande intelectual pelo Álvaro Vieira Pinto. Inclusive, ele desmonta uma passagem da obra do Sérgio Miceli, um carioca colonizado por São Paulo, que dizia que na USP as pessoas acompanhavam a pesquisa dos seus colegas, integravam em palestra para ver. Já o ISEB, cada um dava aula e ia para casa. Vou caricaturar aqui. O que na boca do Corbusier que eu vi, e eu refutei um aluno, um colonizado pela USP, isso no mestrado lá da UFRJ, nem sei o nome do sujeito, dei logo uma porrada no cara, verbal, obviamente, senão vou dizer que era física, que exatamente, o pessoal está rindo, mas exatamente isso. Eu falei, o Roland Corbusier dizia, na hora da aula do Vieira Pinto, todos nós que estávamos fazendo nossas tarefas lá dentro do Instituto, que não estavam dando aula, obviamente, íamos assistir, porque as aulas dele eram verdadeiras conferências. Tá? Inclusive, até o Corbusier fala, para ter a banca de livre docente lá do Vieira Pinto, tiver que trazer um cara da França. Ninguém do Brasil conhecia o fragmento que ele estava tratando de Platão. Só ele que conhecia, um fragmento, não sei qual, tá? E aqui não tinha ninguém para participar da banca. E aí trouxeram um cara da França, que era um expert no texto, para participar da banca. Certamente o outro deve ter sido 2 pessoas na banca, o segundo não sei se estudou, só ficou fazendo a cerimônia lá, e
E teve a defesa do Áureo Vieira Pinto. Mais uma vez, nessa época ninguém filmava, viu, Orlando? Então, ninguém sabe como foi. Eu sei que o Vieira Pinto, depois que ele retorna ao Brasil, mais uma vez, ele se insula, ele se isola. Ele fica no interior do Rio de Janeiro, inclusive. Nem sei qual era. O Roland Corbusier falava a cidade. Nem sei qual é. Aliás, tanto o Roland como o Moacir Félix, grande, saudoso poeta Moacir Félix, que conheceram Vieira Pinto, ele era um sujeito... O Guerreiro, acho que era normal, tipo, saía para beber, tomava um uísque, tal. O Vieira Pinto acho que nem bebia. Acho que estudava ali todo dia, de meia-noite às 4 da manhã. Dormia, devia acordar às 10 horas e ia para o ISEB. Ficava lá no ISEB o dia inteiro. E ele disse para o Moacir Pérez que ele nunca teve juventude de sair com os amigos para beber ou jogar sinuca. Então, era uma figura típica. Com grande conhecimento. Conhecia medicina, conhecia física, conhecia matemática e conhecia muito filosofia. Alan, se sentiu contemplado? Com certeza, satisfeito. Obrigado, professor. Show. Passar a palavra agora para o nosso camarada de cabelo cortado, Jonathan Crestani. Fala aí, Jonathan. Olá, boa noite. Valeu, Leandro. Eu tive que fazer uma saída breve e urgente aqui, mas eu tenho uma pergunta, queria a tua colaboração. Eu adorei a sua exposição. Obrigado. Sempre compartilho com os colegas aqui por estarmos numa organização trabalhista, mas eu sempre me identifico como marxista aqui para eles, né? Eu percebi que você... Eu estou residindo no Mato Grosso agora, mas eu morei 20 anos no Pará. A minha família é paraense, metade do meu sangue. Olha só, morava em Belém. Santarém. Belém. Belém, né? Eu morava em Santarém. Legal. Pois é, amigo, para tentar clarear um pouco aqui problemas internos da organização, talvez você possa nos ajudar. Como o Guerreiro Ramos, ele pensava a relação entre a organização partidária e o caudilismo, assim, essa relação, né, como pode funcionar a relação de uma organização partidária e a sua tentativa de democracia interna com a figura do caudilho, assim, talvez fuja um pouco do Guerreiro Ramos, mas eu queria aproveitar para tentar saber isso. Olha, ele tem aquele texto sobre o homem parentético. Ele fala que as organizações tentam muito mais robotizar os homens. E há a necessidade de, digamos, se rebelar. Ele até fala que a fenomenologia é uma referência teórica rebelde contra esse sistema de amarra das organizações. Eu ali há muito tempo, eu dei até uma olhada assim, muito rápida, eu me lembro que esse do Mites, ele fala das organizações partidárias. Eu não saberia ser muito preciso, né, para te dizer como ele pensaria uma forma organizacional, tá? Política, pelo menos. Em termos de administração pública, talvez esteja mais presente naquela obra dele de administração pública, mas também não saberia que ele é muito... Vejo muito teoria ali, né? Trabalho de teoria. Com relação à liderança carismática, até ele ressalta a importância dessas lideranças populistas dos anos 60, e o termo populismo ficou, digamos, pejorativo pela USP. Mas ele, como um sociólogo argentino posterior a ele, com Ernesto Laclau, não trabalha de forma pejorativa. O próprio Badiou, que nem trabalha com esse termo do populismo, fala criticar as lideranças dos movimentos revolucionários, né? Cartaz da Rosa Luxemburgo, cartaz do Mao. Ele fala, essas figuras individuais, na verdade, elas catalisam todo aquele anseio coletivo já existente. É um indivíduo que representa toda uma coletividade. Essas figuras, digamos, das grandes lideranças revolucionárias que eu citei aqui, como Lenin também, como Fidel, como Che Guevara, há um simbolismo muito forte delas e de uma representação que ultrapassa a individualidade. A figura do Brizola hoje ultrapassa o indivíduo Brizola. Brizola é a representação da resistência do anti-imperialismo
quanto o grande sistema representado por Globo, igrejas evangélicas, etc., etc., das quais ele já era um ácido crítico, um crítico tenaz. O caso do brizolismo aqui no Rio levou a um grande problema, que a esquerda não conseguiu ocupar o espaço do brizolismo. Foi ocupado por essas igrejas evangélicas neopentecostais e pelas milícias depois. E o narcotráfico. Foi um grande problema. Brizola fazia, a figura dele fazia toda uma representação de resistência a tudo isso. A vitória do Brizola em 82, no estado do Rio de Janeiro, foi a representação máxima do não à ditadura militar. Não foi o quarto lugar do Lula em São Paulo. O PT vai crescendo, realmente, fato. Teve visão talvez mais estratégica em nível nacional que o PDT, e até porque contou com o apoio de um grande aliado, que foi a Igreja Católica Progressista. E o PDT, digamos, perdeu, digamos, o tempo com relação aos sindicatos. Devia ter apostado muito mais na CUT, ao invés de cada militante entra em qualquer central sindical. O PDT, a força tinha na Associação de Moradores e de Favelas. Tá? Mas, com o declínio que teve, um bombardeamento crítico da Globo, setores conservadores, e a aderência de alguns setores da esquerda, dita esquerda, que aderiram a esse discurso antibrizolista, com muita força, carregado de um denismo atroz. Cito aqui a figura do deputado Chico Alencar, que criticava o CIEPS, criticava a política de direitos humanos do governo Brizola, acabava, em última instância, se aliando com Sivuca e Solange Amaral na LERJ. Né? Criticava tenazmente o CIEPS. Havia um jargão de parte escola não é pensão. Tinha isso. Só que hoje, uma nova geração que ultrapassa, inclusive, o PTB, é importante dizer, mas está no PTB, está ainda no PDT, uma parte, está no PT, PCdoB e outras organizações até comunistas reivindicam a figura do Brizola como uma grande referência da resistência, tanto em 64, como ao longo dos anos 80, inclusive ao neoliberalismo, que já estava batendo nas portas já na campanha do Collor. Então, toda a figura do Brizola, ela representa um coletivo, uma coletividade, né, que se opõe a tudo isso. É importante a gente sempre frisar. Perfeito, é Jonathan. carismática, sem dúvida nenhuma. Jonathan se sentiu contemplado pela resposta, gostaria de fazer algum adicional? O Zé Neto quer perguntar. O José Neto quer perguntar. Jonathan, vou passar a palavra então para o José Neto. José Neto que fala diretamente de Goiânia, é o nosso vice-diretor aí. Uma palavra, José Neto. Boa noite, professor. Parabéns pela exposição. Obrigado. Eu não sei nem se minha pergunta é tão interessante quanto a que os camaradas aí fizeram, mas uma coisa que eu consegui perceber é que parte dessa historiografia, dessa sociologia uspiana, foi muito importante para deturpar a imagem do Guerreiro Ramos, né? Assim como fizeram com o Getúlio Vargas, por exemplo. Eu queria saber a sua opinião, se o senhor acha que isso foi mero revanchismo, né, por causa da questão da Revolução de 30, que tirou aquela oligarquia do café com leite ali do poder, ou se de fato existem interesses internacionais, imperialistas por trás disso? Boa pergunta. Vargas nunca vigorou, né, em São Paulo, né? Desde 30, como você bem levantou, quando quebrou o poder político de São Paulo. As elites paulistas nunca perdoaram Getúlio Vargas. Né? É interessante, porque esses grupos, esses intelectuais que emergem nos anos 50 e seguem nos anos 60, 70, eles não têm nenhum vínculo com essa elite empresarial paulista, mas incorporaram esse parte-pri, né? Essa implicância. E ela também se estende aos partidos comunistas, é importante também dizer.
né, há uma reação muito grande também aos partidos comunistas, PCB, particularmente, que era o maior partido na época, e depois o próprio PCdoB. Mas era isso, trabalhismo, Getúlio Vargas, Jango, Brizola. Não saberia dizer se era um revanchismo, né, por parte de uma raiva que esses setores oriundos da classe média tinham. Na verdade, acho que eles queriam ser uma alternativa no campo progressista, um certo provincianismo também. Hoje, acho que São Paulo é muito mais plural do que o Rio de Janeiro, tá? Em termos acadêmicos, intelectuais, muito mais plural. Mas nos anos 50, 60, era muito mais... 70, era bem mais fechado. O Rio era bem mais dinâmico, muito mais plural, se confrontasse com São Paulo. Não é à toa que muitos paulistas vieram para cá, né? Roland Corbusier, né? O Nelson Werneck Sodré, Carlos Henrique Escobar, vários vieram para cá. Mas hoje acho que a coisa mudou um pouco. E com relação à externalidade imperialista, não, eu não veria isso não, viu, Zé? Não veria isso não. Eu vejo mais nos últimos 30 anos, talvez 35, por aí, com a chegada forte da Fundação Ford. Até rimou, chegada forte da Fundação Ford, que começa nos grandes centros, meados dos anos 70, e vai crescer com mais força nos anos 80 em diante. Aí sim, até me lembro quando chegou no FRJ, a Fundação Ford lá, você ainda tinha classes sociais com a questão de raça, mulheres e classes sociais. Depois só ficou mulheres, só ficaram relações raciais e a questão de classe foi sumindo. Hoje você não encontra com muita raridade no campo das ciências sociais sociólogos, sociólogas que trabalham com classe social. Por exemplo, de uma pesquisa que eu até fiz uma avaliação na iniciação científica sobre empregada doméstica. Era uma questão conotação de gênero e raça. A patroa, você me lembra, acho que era branca, falando dessa experiência. Mas nada de classe. Eu questionei a aluna, ela disse que não foi dada essa referência para ela. E ela iria buscar. Porque como é que eu gosto de pensar numa empregada doméstica sem pensar no aspecto social de classe? Ainda mais eu também. Eu conheci na Praça São Salvador, quando eu morei na São Salvador, uma moça lá que era doméstica, de um casal negro. Ela era preta, mas o casal também era preto, mas era de outra classe. Inclusive, o companheiro dela foi meu colega, companheiro da patroa, era meu colega de tempo de estudante fixo, era da filosofia, hoje certamente passou em algum concurso público, é professor de filosofia. Mas há uma questão de classe aí. Não era mera não, como é que vai julgar uma relação racial mera e simples? Uma patroa com uma empregada negra, patroa preta e uma empregada preta. Então a classe social some. Vai sendo dizimado esse conceito. E a Fundação Ford, entre outros investimentos estrangeiros, sim. Aí eu posso concordar contigo. Naquele contexto, talvez fosse um pouco mais difícil, Zé. Eu acho. Não tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Mais alguma pergunta? Eu ainda não jantei. Contempladíssimo. Muito obrigado. Obrigado, Zé Neto. Obrigado. Show. Professor... Você não é parente do Zé Paulo Neto, não, né? Não. As filas das perguntas se esgotaram, mas também estamos aqui a um tempo relativo. Então, caminharemos para a conclusão. Passo a palavra mais uma vez para você, professor. Mas agora, para você dar a conclusão que você achar mais apropriada. A conclusão pode ser lacaniana. A conclusão pode ser lacaniana. Silêncio. Mas, para mim, é um prazer estar com essa nova geração trabalhista.